Pareceu-me conveniente que, sobretudo no período que estamos a viver, houvesse possibilidade de contactos frequentes entre os que têm a responsabilidade do poder e o comum dos portugueses. Nem sempre as circunstâncias proporcionam ao chefe do governo a oportunidade para, num discurso, esclarecer o seu pensamento ou elucidar o público sobre problemas correntes ou objetivos a atingir. Mas os atuais meios de comunicação permitem conversar diretamente com as pessoas, sem formalismo, sem solenidades, sempre que seja julgado oportuno ou necessário. E é essa conversa em família que vou tentar estabelecer de vez em quando através da rádio e da televisão. No final de dezembro, foi aprovado, nos termos constitucionais, o Orçamento Geral do Estado para 1969. Como se sabe, o Orçamento é um dos documentos fundamentais do Governo. Nele são fixadas as despesas que os serviços ficam autorizados a fazer durante o ano seguinte e calculadas as receitas, que se prevê virem a ser cobradas. Não se deve gastar mais que o estabelecido, salvo se a certa altura do ano for apurado, com segurança, haver maior receita do que se tinha orçado. O orçamento constitui, assim, além de uma previsão financeira, um plano de governo e de administração. Numa parte, o orçamento ordinário corresponde ao planeamento da gestão corrente dos serviços existentes e, noutra, o orçamento extraordinário ao plano de gastos que, embora correspondam a realizações ou encargos destinados a durar alguns anos, devem, todavia, deixar de ser feitos, logo que esteja concluída a obra a que se destinam ou que haja passado um problema ou acontecimento a resolver ou a enfrentar. Peço muita desculpa de entrar nestas explicações e sei muito bem que, para numerosíssimas pessoas, elas são dispensáveis. Estou mesmo a ouvir o comentário, lá está ele, com o vício de professor, a fazer-nos uma lição. Mas eu não estou a falar só para aqueles que sabem. Muitos haverá que sobre o assunto não tenham ideias tão claras e essas pessoas talvez não entendessem bem o resto que vou dizer sem este prévio esclarecimento. No orçamento, escrevem-se, pois, as verbas necessárias para cumprir as leis e daí a grande preocupação que tivemos no último trimestre do ano passado em publicar várias reformas que acarretavam aumento de despesa. Agora temos de executar o que está disposto. Não é possível, nos próximos meses, desequilibrar o orçamento, sobrecarregando com novos encargos. Nem é aconselhável criar novas receitas, de modo que não se devem esperar tão depressa mais remodelações de serviços. Temos de aproveitar o tempo, sim, para fazer avançar os estudos da reforma administrativa, a fim de procurar publicá-la no final deste ano. Essa reforma tem de assentar numa revisão de quadros, na simplificação de processos de trabalho, de modo a melhorar as relações entre a administração e o público e a permitir a remodelação dos vencimentos de funcionalismo. Mas o que se fez até agora neste capítulo foi ocorrer a algumas necessidades inadiáveis. Em primeiro lugar, no que respeita à instrução pública. Por mais economias que se procure realizar na administração do Estado, as despesas destes crescem de ano para ano. Mas o orçamento para 1969 registra, em relação ao do ano anterior, o maior aumento de despesas ordinárias de todos os tempos, 1.620.000 contos, números redondos. Deste aumento, a maior parcela, ou seja, 430.000 contos, foi destinada ao Ministério da Educação Nacional. Se tivermos em conta, além deste aumento para o funcionamento dos serviços escolares, o que se previu a mais
como despesa extraordinária para investir em fins de ensino e de investigação, verificaremos que de um ano para o outro se atribuíram mais cerca de 600 mil contos a este capítulo. Com destino à educação e ao ensino, compreendendo a investigação e a construção e o apetrechamento de novos edifícios escolares, destina ao orçamento deste ano 3 milhões e 200 mil contos. No ano passado havia à roda 2 milhões e meio. Sublinho estes números a fim de mostrar como o Governo quis acentuar a orientação, que espero ver mantida no futuro, de consagrar o máximo de disponibilidades à solução dos problemas educativos. Para obter essas disponibilidades, precisamos, porém, de fomentar o desenvolvimento económico. Já tem sido repetidamente dito, e com acerto, que estas duas ações, a da educação popular e a do fomento da riqueza nacional, são interdependentes. Não se aumentará a produção se não dispusermos de produtores educados para tirar o máximo partido do seu trabalho. E não se poderá conseguir um mais alto grau de preparação média da população, da sua cultura geral e técnica, se não houver condições económicas que tal permitam. Conseguimos finalmente elevar o tempo da escolaridade obrigatória de 4 para 6 anos. Foi um grande passo em frente, mas não devemos ficar por aí. Por agora, porém, há todo um imenso trabalho de preparação de professores, de disposição de locais para ensinar a massa que agora obrigatoriamente é retida na escola por mais 2 anos. E tem de fazer-se também um grande esforço de persuasão da população para tornar efetiva essa obrigatoriedade, sabido que muitas famílias por esse país fora têm a preocupação de empregar os filhos o mais depressa possível. O desenvolvimento económico do país eis, pois, outra grande e instante preocupação do Governo. Há anos observei que esse desenvolvimento é mais fácil naquelas nações onde há tradição industrial, iniciativa esclarecida e corajosa, espírito de empresa. Então, os governantes reduzem a sua intervenção, limitando-se a garantir a igualdade de oportunidades, a evitar abusos, a proporcionar apoio político e a cobrar impostos. Mas entre nós não é assim. Aqui a iniciativa é tímida e nem sempre escolhe os setores onde poderia obter mais êxito. Os empresários arriscam pouco capital próprio e contam demasiado com os recursos de um crédito inadequado. A gerência é com frequência pouco esclarecida e mal orientada. Não dispomos de técnicos em grande quantidade, nem de técnica largamente evoluída. E a cada passo, as empresas se viram para o Governo a pedir auxílios de várias ordens. Claro que isto não se passa com todas as atividades, pois o país já conta em bastantes setores com muitas unidades bem lançadas, bem dirigidas, bem equipadas e satisfatoriamente produtivas. Mas todos sabemos que traduz situações muito frequentes. Aqui resulta a necessidade de constante intervenção do Estado, através de leis, de créditos, de isenções, de estímulos diversos ou de proteções variadas que os interessados solicitam como remédio salvador. O Estado tem mesmo de ser empresário ou participar no capital de empresas para garantir a marcha de atividades vitais
ou dar ânimo a empreendimentos reputados de interesse nacional. O Governo deve aprovar dentro de dias o programa de execução do terceiro Plano de Fomento para o ano de 1969. O plano abrange 6 anos, mas depois, em cada ano, se faz um programa de execução para esse período. Neste programa, pois, vamos procurar incentivar a política agrária, vamos rever, estudar a simplificação dos circuitos comerciais e estamos a reconsiderar toda a política industrial e, em especial, as leis de condicionamento territorial e os problemas do crédito. Vamos a ver o que se poderá fazer nesse capítulo para acelerar a industrialização do país. Entretanto, acolheremos com prazer os capitais e a técnica estrangeira quando efetivamente representem um contributo válido para a nossa economia, sobretudo se entrar, na verdade, capital e se com ele vier técnica que nos enriqueça. Isto é diferente daqueles casos em que os estrangeiros nos procuram para tirar benefícios de algumas condições favoráveis que oferecemos, sem nos darem em troca qualquer contrapartida útil. O desenvolvimento económico, para se processar em termos sãos, carece, porém, de estabilidade do valor da moeda. E esta depende da manutenção do nível médio dos preços. A inflação cria ilusórias prosperidades, ambientes artificiais de euforia, mas é fonte de desordem na economia e de graves sofrimentos sociais. O Governo está seriamente preocupado com a tendência que se tem manifestado nos últimos tempos para a alta dos preços. Há sempre os que procuram especular para ganhar mais e sobre esses se exercerá fiscalização assídua e atenta. Mas, noutros casos, a alta resulta de fatores conhecidos, quer de ordem externa, quer de ordem interna, sobretudo a elevação dos salários. Todos nós desejamos vivamente que aumente o poder de compra das classes trabalhadoras. Mas esse aumento implica a possibilidade dada às pessoas de viver melhor. O que quer dizer que hão de poder, graças a ganhos mais elevados, obter uma maior soma de bens e de comodidades. E para isso é necessário que a subida dos salários não seja acompanhada de igual ou maior subida de preços. Porque se alguém passa a ganhar mais, mas para obter as mesmas coisas que tinha antes do aumento, tem de gastar mais, tudo fica na mesma. Ou pior, às vezes, houve um aumento aparente de salário, mas não houve um aumento real. Ora, quando as empresas, para pagarem maiores salários, têm de aumentar os preços dos produtos por elas fabricados ou dos serviços por elas prestados, a tendência é para se generalizar a alta do custo da vida, o que vem anular as vantagens obtidas. O ideal é que se aumentem os salários de modo a acompanhar o aumento da produtividade do trabalho. Uma empresa pode ganhar mais devido a produzir e a vender maior quantidade de bens, ou por conseguir que cresça o rendimento de cada trabalhador. Então, o que se reparte em salários é o maior ganho da empresa, sem necessidade de agravar os preços. Em muitos países evoluídos, os trabalhadores compreenderam já ser do seu próprio interesse colaborar numa política de produtividade e fazer os ajustamentos dos salários em função desta.
quando os aumentos dos salários implicam acréscimo dos preços, estes, pois, tornam a exigir novo aumento de salários, o qual só pode ser conseguido graças à nova subida de preços, e entra-se num ciclo infernal que dificilmente pode ser dominado e travado. Compreende-se, pois, que o Governo, interessado em promover e facilitar a melhoria da remuneração dos trabalhadores, quando esta represente mais justa distribuição do rendimento do trabalho, se veja em sérios embaraços nos casos em que essa melhoria tenha a ser paga pelo público e vá provavelmente influir no custo da vida. Em tais ocasiões tem-se visto os próprios governos socialistas resistir às pressões e decretar até períodos de congelamento de salários. Impõe-se, pois, que todos cooperemos num esforço de estabilização de preços, de maneira a permitir, por um lado, o planeamento normal dos empreendimentos e, por outro, uma política social com vantagens reais e efetivas para os trabalhadores. E por hoje basta. Não quero cansar os ouvintes durante mais tempo. Já lhes dei conta de algumas preocupações mais instantes do Governo e, oportunamente, abordaremos outras. Porque creio que todos têm consciência disso. Não faltam na roda dos dias, a quem governa, motivos de cuidado, de estudo, de reflexão, assuntos sobre os quais se tenha de tomar decisões. Cada indivíduo, cada grupo, cada classe que apresenta as suas pretensões só vê o seu problema e luta pelos seus interesses. Mas os governantes têm de ponderar as repercussões das questões umas nas outras. São forçados a encarar os vários aspectos de cada caso, porque as resoluções que derem às questões vão de ajustar-se ao interesse geral. Eis o que eu gostaria de ver compreendido pela generalidade dos portugueses.